Pessoas lindas, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você ver esse vídeo, seja muito bem-vindo. Fica à vontade por aqui, esse canal é nosso, né? Bom, duas meninas lá no Instagram ficaram falando, Clenícia, já viu que a Flor de Lis e tal? Aí eu disse, já vi, eu vi algumas coisas na internet, apesar de que esse já estava super ocupado, mas assim que deu uma brechinha, eu vim pra gente conversar um pouquinho sobre isso, que é muito importante, né? Desde junho do ano passado que a gente vem falando, mostrando, desde que aconteceu a tragédia com o pastor Anderson do Carmo, onde Flor de Lis aparecia na porta dando entrevista, dizendo que o Brasil estava muito inseguro, que o marido dela tinha sofrido uma tentativa de assalto e que para defender a família, como herói, ele morreu. Ele morreu defendendo a família e ela falava nisso com muito ênfase, com aquele jeito dela de falar, o mesmo jeito de falar que ela falou na live agora há pouco, quando ela dizia, tem dinheiro não? Vai trabalhar de faxineira, tem dinheiro não? Porque eu tenho meus advogados, com aquele jeito arrogante e prepotente, né? Não do mesmo jeito, com outro tipo de impostação de acordo com a ocasião, né? Porque para isso ela sabe, pastora, cantora gospel, não sei se ela é pastora, deve ser, né? Trabalha com igreja, faz as pregações, as coisas dela lá, enfim. A Flor de Lis foi oficialmente denunciada como mandante do crime do pastor Anderson do Carmo, acho que foi segunda-feira, se não me engano, foi segunda-feira, e onde nessa nova etapa, 11 pessoas foram denunciadas no total. Tem 2 presos, tinha 2 presos antes disso, que era o filho biológico, o Flávio, filho biológico da Flor, e o filho do casal adotado, que é o Lucas, né? O Lucas, no caso, o Lucas comprou a arma e o Flávio praticou. Ele matou o pastor. E, de acordo com o Ministério Público, a Flor de Lis teria arquitetado tudo isso, dado dinheiro para a compra da arma e organizado para que todos participassem em favor dela, né? Isso não é de hoje. Não foi daquele momento, do ano passado não. De antes já havia sido tramado, tem até 6 tentativas de envenenamento que não deram certo e tudo aquilo. A motivação para isso tudo, pelo que diz o Ministério Público, seria porque o pastor, dinheiro, né, grana, o pastor é que organizava todas as finanças e a Flor de Lis não estava satisfeita com isso e irritada, ela pedia ajuda dos filhos para resolver esse problema definitivamente da vida dela, o que me causou bastante espanto, né, porque não ela resolver isso conversando com o esposo, o amado, o amante, o tudo dela, que ela não resolveu, porque isso é coisa entre casal, né? É mais fácil de resolver. Então, a Flor de Lis foi indiciada, não foi presa porque tem fórum privilegiado, é deputada federal, e até ela perdeu o mandato, ou ser expulsa do partido, e tudo isso, inclusive o presidente do partido dela já está providenciando para suspender, depois expulsão, por conta dessas acusações, né? Só assim ela pode ser presa, do contrário, ela só se for julgada, daqui a não sei quantos anos que ela for julgada, até a última instância, que ela pode ser presa, do contrário ela vai ficar aí no bem bom como ela tá, desde que aconteceu, que o Brasil gritou, né, que ela tinha culpa e os meninos foram presos e confessaram e tudo mais, né. Tem também, foram presos agora 5 filhos, uma neta, essa neta foi presa em Brasília, a polícia chegou, viu, forçando porta, empurrando porta, porque tinha os mandados. Ela disse que ela tomou um susto quando veio a polícia dentro de casa, teve um pequeno choro, uma reação de choro, e levaram os filhos, e ela não puderam levar, porque na verdade, assim, a gente olhando de fora, quem deveria primeiramente ser preso foi ela, que já que foi constatado a acusação de que ela planejou a morte, organizou tudo para que fosse. Tudo isso
eles vieram em sigilo, né? Que aí teve sigilo. A gente tinha suspeitas aqui fora, os jornais noticiavam coisas assim, só suspeita, mas ninguém tinha certeza de nada. Mas a investigação foi muito bem feita, porque era um tal de sumir celular, né? Ah, desapareceu o celular do pastor, desapareceu o celular, viram a neta jogando no mar, viram não sei o que, mas nada de concreto. Era celular na pizza, era celular no mar, era celular, sei lá, era em todo canto, e ele sempre tinha uma desculpa para o sumiço do celular e achava que ia ficar nisso. E sim, além desse pessoal todo, tem também um casal, um ex-policial com a esposa que também entraram nessa, porque a esposa desse ex-policial foi levar uma carta de Flor de Lis até Lucas, para Lucas reescrever com a letra dele de próprio punho e tal, aquela história antiga. Então esse casal teria ido nessa levada por terem participado dessa forma, né? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa de falar aqui. Acho que sim, eu já falei, né, que a movimentação financeira da família é que deixava ela insatisfeita, e também o fato do pastor ser muito duro nos castigos, quando alguém fazia alguma coisa errada dos filhos. Inclusive, ela ficava mais insatisfeita quando era aqueles filhos, eram 55 filhos, viu? São 55 filhos. Principalmente aqueles filhos que tinham mais contato com ela, que eram ela era mais apegada, então ela ficava chateada com ele por ele ser tão duro com esses filhos protegidos, assim podemos dizer, né? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Acho que eu já falei tudo. Eu já falei as coisas principais. Eu não queria esquecer de falar nada assim sobre isso. Então, assim, o que a gente veio durante esse ano todo foi conhecido mais Flor de Lis, quem não conhecia, né? Para quem não conhecia o trabalho dela de antes, aquela coisa que se postava na internet, daquela mulher que brigava na justiça para adotar uma família com 5 crianças de uma família. Ela brigava na justiça porque ela era protetora da família, protetora das crianças, e começou botando essa meninada toda numa casinha muito simples, muito humilde, e com a ajuda e com a luta dela foi conseguindo criar esse povo todinho, né? Mas algum interesse sempre tem por causa disso, porque só por amor dava para perceber que não tinha condições de uma pessoa por amor encher a casa de criança. Alguma visão de futuro tinha, mas isso é maldade? Ter essa visão de futuro, isso é maldade? Não, o interesse dela foi esse. Ela tinha o foco inicialmente religioso, com igreja, de criar igreja, de fazer igreja progredir, não sei o que, e depois tinha também o lado financeiro, cada criança o governo paga, e depois veio o lado político, aí foi que se encheu a casa mesmo de gente com gosto, com força, e acostumou a viver nessa vida assim, como ela vive, cheio de pessoas, e tentando, como diz ela, recuperar almas para Jesus, né? É isso. Se nem a dela foi recuperada. E ela talvez tinha pensado em algum momento que isso ficaria assim, porque quem era a família do pastor Anderson? A mãe e a irmã. E onde estão essas duas pessoas agora? Aonde? Entendeu? É muito triste, mas graças a Deus as coisas estão andando e a justiça está sendo feita. Aos pouquinhos vai ser feita, porque tudo tem que ser feito agora aqui no país no jeitinho certo, né? Por causa dessa nova lei de abuso de poder, aí tudo tem que ser bem regradinho, baseado em provas concretas e tudo mais. E esse negócio da destruição do celular e tal, acho que dificultou um pouco, apesar de ter sido mostrado aí na imprensa uma gravação da Flor de Lis para um filho, onde ela dizia que não suportava mais esse cara, falando do marido, porque tudo ele fazia do jeito que ela não gostava e tinha que dar um jeito nele, falando assim, supondo que seria acabar com a vida do pastor. Enfim, é isso. Eu tô gostando do rumo que a coisa tá, porque na verdade eu não esperava muita coisa com relação à Flor de Lis. Agora você veja, né? Foi preso todo mundo. E o ponto principal não foi, mas eu acho que vai. E você?
Você que está vendo esse vídeo, você acha que vai acontecer alguma coisa com ela por ela ser deputada federal, de certa forma ter as costas quentes, como a gente fala aqui? Ou o resto todinho, como se diz aquele ditado, né? A corda arrebenta do lado mais fraco. Não é bem assim não, viu? É um ditadozinho que diz que o lado mais fraco sempre se lasca. Dá a opinião de vocês, comenta o vídeo. E é isso, um beijo. Fiquem todos com Deus. Saudade sempre. Até breve.